uma criança portuguesa que cresceu, como tivemos a dizer, que cresceu com a influência do português brasileiro através da internet, pode-lhe escapar um falar para ou um ir em vez de dizer a ou ir para. So is it true that some people in Portugal have started to sound a little bit Brazilian? Where does this influence come from, and how does it actually show up in the way people speak? We're going to break this down in today's video with a very special guest. My name is Stefano, this is Lingua e Passione, and you're watching part one of a conversation that I had with him a few months back. This conversation is in European Portuguese, so make sure the subtitles are switched on if you need them. And now, without further ado, let's dive in. I hope you enjoy. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme onde estiverem no planeta Terra. Bem-vindos de volta. Hoje tenho o grande prazer de estar aqui com um convidado muito especial, o meu amigo, colega e também apaixonado por línguas, Leonardo, do canal Portuguese with Leo. Olá, Leo, bem-vindo e obrigado por estares aqui. Olá, Stefan, obrigado pelo convite e é isso. É um prazer para mim estar aqui. Muito bem. É sério. No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que eu acho pode ser extremamente interessante para quem esteja interessado na língua portuguesa em todas as suas vertentes, em todas as suas variantes, ou seja, a influência do português do Brasil no português europeu hoje em dia. Mas antes de passar ao assunto do vídeo de hoje, ao vídeo de hoje em si, embora eu acho que provavelmente todos já te conhecem, eu gostaria de te pedir que te apresentasses para quem ainda não saiba quem és, faz favor, e o teu canal também. E o teu canal também. Muito bem, então, o meu nome é Leonardo Coelho, sou de Portugal, sou de Lisboa e tenho um canal de YouTube chamado Portuguese with Leo, em que ensino português de Portugal, mas também exploro de forma curiosa, digamos, um bocado como neste vídeo, diferentes vertentes do português. Portanto, tenho o lado língua portuguesa, mais o português de Portugal, mas também Brasil, Angola, outros países, e depois também história e cultura mais de Portugal. Portanto, é um canal sobre Portugal e o português europeu. Muito bem. Nós já fizemos, aliás, um vídeo juntos no canal do Leo, no Portuguese with Leo, onde fizemos uma análise pormenorizada das diferenças e das semelhanças entre as nossas línguas, o italiano e o português. É um vídeo que já tem mais de 120 mil visualizações. Fantástico, e vou pôr o link naturalmente na descrição abaixo para que vocês possam ir ver esse vídeo se ainda não o viram, ok? E dito isto, vamos lá começar. Eu vou ficar calado, vou deixar que tu, Leo, nos expliques o que é que está a acontecer, o que é que aconteceu e que está a acontecer. E a minha primeira pergunta para ti hoje é: quais são os motivos principais pelos quais há essa influência do português brasileiro, do Brasil, no português falado hoje em Portugal? Então, eu não sou, como já percebeste pela minha apresentação e como espero que tenham percebido, eu não sou nenhum especialista nesta matéria, não é? Porque eu tenho um canal de YouTube, falo sobre a língua portuguesa, mas não estudei linguística nem tenho uma formação académica na área. Sou um apaixonado por línguas, como tu disseste. No entanto, acho que sou muito observador e gosto de reparar gosto de estudar um pouco a cultura e as coisas que acontecem e acho que consigo explicar mais ou menos, ou pelo menos do meu ponto de vista, que tem os seus vieses, o que é que eu acho que está a acontecer. E acho que a maior parte das conclusões a que eu cheguei são bastante lógicas. Porque é que há uma influência brasileira no português falado em Portugal? É assim, em termos de dimensão não há comparação, não é? O Brasil é claramente o maior país de língua portuguesa, não é? No mundo. O que acontece com muitas outras línguas europeias coloniais ou línguas de potências europeias que se expandiram, como é o inglês, o espanhol, o francês. Só que eu acho que a língua portuguesa tem um caso muito único em que um só país representa mais de 90% dos falantes nativos.
Isso não acontece, acho que em nenhuma das outras línguas que eu acabei de dizer, holandês, ou seja, estas línguas europeias que se espalharam por outros continentes, realmente o português é a única que se tornou minoritária em Portugal e maioritária num só país no outro continente. O inglês americano também um bocado, mas não ao mesmo nível. Portanto, cerca de 95% dos falantes nativos que existem no mundo de português são brasileiros. Enquanto que só, o quê? 3%, 4% ou 2% é que são portugueses. Portanto, é perfeitamente normal que haja uma muito maior quantidade de conteúdos criados em português do Brasil do que em português de Portugal. Portanto, e é também normal que haja maior número absoluto de brasileiros a ir para Portugal do que de portugueses a ir para o Brasil. Evidentemente. Ou pelo menos número relativo das populações. E, portanto, isso faz com que naturalmente haja um fluxo do Brasil para Portugal de conteúdos e de influência da língua em vez de ir de Portugal para o Brasil. Portanto, isto já existia, isto já acontecia há algum tempo, desde que eu me lembro que sou miúdo, existem telenovelas brasileiras e existe não só por causa do que eu disse, das duas muito diferentes dimensões, mas porque no Brasil também há uma maior cultura de preservação da língua no mundo da arte, não é? Hoje em dia já vemos isso em Portugal, mas quando eu era miúdo, e ainda hoje em dia, não é? Os filmes são legendados, não são dobrados em Portugal, o que eu acho bom, atenção, eu gosto muito disto, mas realmente nós crescemos com exposição à língua inglesa, ao espanhol, ao francês, a línguas de outros filmes. No Brasil, eles dobram tudo, portanto é tudo em português brasileiro. Isso faz com que muitas das versões portuguesas de muitos filmes sejam em português brasileiro e não o contrário. Se bem que os filmes para crianças têm sempre a versão portuguesa nacional. Queria dizer isso mesmo. Exato. Exatamente. Mas, como eu disse, isto nota-se mais na gramática, mais até do que no vocabulário. Vocabulário, sei lá, se eu ouvir alguém dizer grama em vez de relva, sei que é brasileiro, mas o vocabulário ou é ou não é. Verdade. Não é tipo, influenciado por esta expressão, ou é uma palavra brasileira ou uma palavra portuguesa. Mas como eu dizia, se calhar daqui a 50 anos, aquilo que agora é considerado uma palavra brasileira, daqui a 50 anos vai ser considerada 100% portuguesa. Portanto, existe esta evolução. Em termos de gramática, é que já se nota mais. Por exemplo, tenho reparado que no Brasil, se calhar, usa-se mais o verbo ter, da forma que nós usamos o verbo haver, que em italiano seria esserci. Portanto, eu diria, hoje há muitas pessoas na rua porque faz sol, está bom tempo, e um brasileiro se calhar dizia, hoje tem muitas pessoas na rua. Ambos são gramaticalmente corretos, mas num país usa-se mais num e no outro tenho a impressão que se usa mais o outro. Depois, uma que eu acho que é do Brasil, mas às vezes pode ser do inglês, porque eu também noto que às vezes também há influência do inglês. Por exemplo, eu já ouvi pessoas dizer os meus 2 cêntimos, quando dão a sua opinião, my 2 cents, ou então pessoas dizer, calma, porque é que eu tinha outra na cabeça, ou então pessoas dizer, não sei o que fez o meu dia, it made my day. Okay, não é uma expressão. Pessoas mas nativas olha, sobre o inglês temos de fazer outro vídeo, fazer porque há todo um outro vídeo. montes de coisas a dizer. Exatamente. É assim, eu acho que apesar de tudo, a minha geração teve mais exposta ao inglês do que a qualquer outra língua de outro país. Mas pronto, agora, se eu tivesse que dizer um cantor preferido brasileiro... Eu tenho uma. A Zélia Duncan. Quem é? Eu gosto muito da Zélia Duncan. Não conheces? Pois, eu nem conheço. Eu não conheço assim tantos. Pá. Se calhar vou ser assim aborrecido e dizer assim um nome mais clássico, mas eu gosto mais de música antiga. Um Caetano Veloso, se calhar acaba por ser. Mas assim, o facto é que eu adoro a cultura portuguesa, mas não gosto do fado. Eu gosto do fado, eu sei, eu percebo. Mas sabes que há mais música para além do fado em Portugal, não é? É verdade. Tenho que te sugerir Rui Veloso. Muito bem. E cantores portugueses, Rui Veloso e António Zambujo, gosto muito. Okay. Muito bem. E quais são algumas expressões
onde se vê essa influência brasileira? Ou que se tu ouvisses, pensavas que são por influência brasileira? Se calhar, em termos de vocabulário é difícil, não é? É mais em termos de gramática. Se calhar que se nota isso. Por exemplo, e aqui era o que eu dizia há bocado, que às vezes as crianças usam uma gramática errada do ponto de vista português, de Portugal, e aí é que os adultos ficam um bocado, uau, isso não pode ser. Tal como nós temos gramática que eles consideram errado, tipo dizer mais pequeno. Então, continuando com assim, aquela gramática que aos ouvidos de um português soa mais brasileira, o verbo falar, por exemplo. Portanto, o verbo falar em português significa, em italiano, parlare, em inglês, to speak, e temos outro verbo para dizer coisas, não é? Dire, em italiano, to say, em inglês. No entanto, no Brasil, usa-se falar para estou a falar ou para quero-te falar uma coisa. Como te falei. E, como te falei ontem, enquanto que um português diria como eu te disse ontem. Então, esta diferença, uma pessoa, eu falei-te, eu já te falei, isto é logo brasileiro, não é natural do português de Portugal. E depois, com o falar, vêm preposições que são realmente diferentes nos dois países. Portanto, no Brasil eles dizem falar para alguém, e em Portugal nós não dizemos falar para, dizemos dizer e dizer a alguém. Estou a dizer-te uma coisa a ti, dizer-te, e portanto estou-te a dizer, e tu dizes, e um brasileiro dizer, estou a falar para você. Estou falando para você. Ou está falando, exato, estou falando para você. Essa é outra, o gerúndio. Se bem que o gerúndio em Portugal também se usa muito. Okay. A forma mais standard, que acaba por ser influenciada pelo português de Lisboa, usa a infinitivo, mas no Alentejo, nas ilhas, acho que no Algarve, também usam o gerúndio da mesma forma que no Brasil. Portanto, não é uma diferença, sim. Ainda com as preposições, o verbo ir, os brasileiros dizem muito ir em, com a preposição em. Portanto, vou na casa do meu amigo, ou vou no cinema, e nós dizemos ir a ou ir para. E isso ouve-se em Portugal as pessoas dizerem ir em. Ou seja, é uma coisa que se eu ouvir, sei que é do Brasil, mas se calhar uma criança portuguesa que cresceu, como tivemos a dizer, que cresceu com a influência do português brasileiro através da internet, pode-lhe escapar um falar para ou um ir em vez de dizer a ou ir para. Portanto, são coisas que se calhar pessoas da minha idade não, e da tua idade e da idade dos nossos pais não fazem, mas que da idade da minha irmã, que tem 12 anos, se calhar mais facilmente escapa. Depois, existe também uma coisa que acho que é um pouco mais antiga, que eu e as pessoas da minha geração temos imensa dificuldade, e eu muitas vezes engano-me, acho que já nem é considerado errado, mas talvez ainda seja, que é o ter de versus ter que. Supostamente, em Portugal, para dizer devo, dovere, o verbo dovere em italiano, o verbo to have to, ou must, em inglês, nós dizemos ter de, com a preposição de. No entanto, se não me engano, acho que no Brasil é ter que, e em espanhol também é ter que. Espanha está mesmo aqui ao lado. E, portanto, acho que, não sei se é por influência do Brasil ou até espanhola, porque é uma coisa que vem de trás, que eu lembro-me de também ter dificuldade. Muita gente diz ter que supostamente é errado, mas usa-se como usa-se muito. Eu tenho uma pequena história a contar sobre isto. Quando na última vez em que passei algum tempo em Portugal, 3 semanas, só 3 semanas, mas no Porto, fui tirar um curso de aperfeiçoamento na Universidade do Porto, Faculdade de Letras. Foi um curso ótimo, e uma vez eu lembro-me ainda que estávamos com a turma, estávamos à paragem do autocarro, a esperar pelo autocarro, e o professor estava aí à disposição para perguntas, e eu perguntei, é verdade que... Eu
ouvi muitas vezes portugueses dizerem tenho que fazer alguma coisa, em vez de tenho de fazer alguma coisa. Exato. O que é isso? É uma influência do brasileiro ou o que é isso? E o professor disse, não, absolutamente é errado dizer ter que, é preciso dizer ter de só. Aqui em Portugal só dizemos ter de, não existe outra forma, é uma influência do português do Brasil, etc. E depois, quando acabou de dizer isso, virou-se e disse, agora aí vem o autocarro que temos que apanhar. E eu pensei, ok. Claramente. Então, Exatamente, era o que eu te dizia. Tipo, sim, sim. há a forma certa, mas a forma errada está tão enraizada que já até um professor. Até um professor, exato. Diz Foi, ter que. Foi naquele momento que eu me apercebi de que é mesmo verdade, todas as línguas estão a evoluir e muito simplesmente é uma forma que tem vindo a tornar-se sim, exatamente, a tornar-se normal em Portugal também. Ter. Ok, voltando para as preposições, eu tenho uma pergunta. Eu sei que no Brasil se diz em um lugar ou em uma situação, mas eu acho que isto não me soa bem, digamos, porque eu falo português de Portugal. Europeu. Eu diria num lugar e numa situação. Será que esta diferença também tem vindo a ser tem vindo a ser utilizada no português de Portugal hoje em dia, ou não? É assim, tal como eu te disse, todas as diferenças que eu disse até agora são coisas que se ouve às vezes, mas não é que os portugueses não falam, não dizem tem em vez de não dizem no geral, dizem falar para em vez de dizer mas nota-se um bocado. No entanto, esta que tu estás a dizer, pessoalmente, não acho que seja assim tão prevalente. Não me lembro, eu pelo menos de nenhuma ocasião em que ouvi um português dizer em em vez de num. Agora, se calhar, até podemos mudar de língua para escutar um pouco o italiano do Leo, que o Leo tem um nível espetacular de italiano, e vamos lá finalizar o vídeo em italiano. Para quem não perceba o italiano, vamos ter legendas em português, ok? Não se preocupem. Passiamo all'italiano.